vai ficar disponível lá para que vocês acessem posteriormente, tá? Bueno, falando sobre micropropagação, então, vamos tentar esclarecer algumas partes aqui e aprofundar um pouquinho conforme vocês forem tendo dúvidas, por favor, me perguntem, ok? Bom, micropropagação, então, conceitualmente falando, ela é uma ferramenta da biotecnologia. Ela também, dependendo do caso, vocês podem tratar como propagação de plantas in vitro, né? Porque, na verdade, é a produção de mudas. Micropropagação é a produção de mudas em escala, em um ambiente totalmente artificial, tá? Onde fragmentos de plantas são postos em um ambiente artificial e são induzidos a multiplicarem, a emitirem brotações, emitirem raízes, enfim, sob condições de nutrição, com soluções principalmente minerais, algumas orgânicas, mas principalmente minerais, né? E essas plantas, esses fragmentos de plantas, normalmente eles são induzidos a emitirem parte aérea ou sistema radicular através de hormônios vegetais. Eu coloquei entre aspas hormônios vegetais porque convenciona-se dizer que quando eu me refiro ao hormônio vegetal, eu estou falando daquela molécula orgânica que as plantas produzem naturalmente. Só que o que nós utilizamos na micropropagação são moléculas sintéticas, então a gente chama de fitorregulador ou regulador de crescimento de plantas, tá? Então, isso é importante vocês saberem, né, que se eu estou tratando de hormônio, né, eu estou me referindo àquilo que a planta produz. E se eu estou falando em fitorregulador ou regulador de crescimento, eu estou me referindo à molécula sintética que é utilizada para a finalidade de proliferação de parte aérea ou emissão de raízes, tá? Bueno, aqui tem uma imagem que resume todo o processo, né? Mas a gente vai ver passo a passo. Eu vou dar um geralzão para vocês do que é e depois a gente vai ver etapa por etapa. Tá? Então, como eu falei, é um método totalmente artificial, né? Condições de máxima asepsia em um substrato artificial. Máxima asepsia porque geralmente a gente não consegue asepsia total, mesmo no ambiente in vitro, porque a planta traz consigo, em seus órgãos, alguns micro-organismos que a acompanham. Então, por mais que a gente processe esse material com soluções desinfestantes, e enfim, dificilmente a gente vai conseguir eliminar todos os organismos que ali sejam presentes. Mas, se nós conseguirmos colocar essa planta em ambiente in vitro, ou seja, esse ambiente artificial com condições artificiais de nutrição, luz controlada, umidade elevada, se nós conseguirmos colocar esse material e transformar isso numa muda e aclimatizar, é porque esse organismo que estava ali, presentes, e aí eu estou falando de bactérias e fungos principalmente, eles não afetaram o desenvolvimento da planta. No momento que eu coloco um material in vitro, né, dentro do frasco, em que tenha algum patógeno, algum fungo ou alguma bactéria, ele eliminará a planta. Ou, às vezes, um fungo, mesmo que não seja patógeno, ele pode crescer pelas condições de umidade, temperatura e nutrientes, ele pode superar o crescimento da planta e sufocar essa planta e ela acaba morrendo. Então, no final do processo in vitro, o que eu tiver ali de planta que aparentemente está livre de contaminação, dificilmente essa contaminação vai atrapalhar no crescimento dessa planta. A não ser que eu esteja falando sobre vírus, que aí é outra etapa que nós vamos ver logo em seguida, tá? Então, condições de máxima asepsia em um substrato artificial, porque é o meio de cultivo com um gelificante, que nós chamamos de substrato, nesse caso aqui, para cultivo in vitro. Baseado, então, na totipotencialidade das células. Vocês viram lá mesmo antes de ingressar na universidade, que existe aí um conceito chamado totipotencialidade, que diz que uma célula que conserva seu material genético, mesmo que isolada, pode dar origem
a um organismo, a um ser tal qual aquele de onde ela foi retirada. Então, para plantas, isso esse é válido. Para animais, não tanto, porque nós não temos condições, por exemplo, de utilizar uma célula de qualquer tecido animal e transformar em um novo animal, a não ser que seja uma célula tronco. Para plantas, isso é mais fácil, digamos assim, porque eu posso retirar uma célula de uma folha, um retângulo foliar, como vocês estão vendo aqui, e transformá-lo em uma nova muda, né? Então, para vegetais, isso é bem mais tranquilo. O conceito de totipotencialidade, ele não restringe a vegetal ou a animal. Ele dá uma geral, porque ele considera o código genético existente em uma célula preservada. Tá? Bom, resumindo essa figura aqui, vocês têm à esquerda de vocês uma planta matriz, nós chamamos de planta matriz, ou pode ser chamada de planta doadora, de material propagativo, né, de propágulos. No quadrinho bem de cima, onde diz meristema, vocês têm a célula, que nós poderíamos chamar de célula tronco vegetal, que é o meristema, de onde se origina qualquer órgão. A diferença de um meristema para um tecido de uma folha é que o meristema ele não está diferenciado em nenhum órgão, enquanto que um tecido foliar ele está diferenciado em um tecido adulto, que é uma folha. Ou nós poderíamos pegar um tecido de um caule, tecido de um fruto, de uma flor, né? Eles já estão diferenciados, então guardem bem esse termo. Se eu tenho um meristema, é porque ele ainda não se diferenciou em folha, em caule, ele ainda vai passar por esse processo. Né? Então, essa é uma das fontes de propago, uma fonte de explante. Explante é isso que a gente chama todo o material que é utilizado na primeira fase, né, quando nós colocamos o material in vitro. Esse tecido é chamado de explante. No quadrinho do meio nós temos o segmento nodal, que aí nós retiramos uma parte do tecido do caule da planta, caule jovem, caule tenro, não estou falando de tecido lenhoso aí é outra história. Quando eu me refiro a segmento nodal, que é meristema e parte do caule, é de um tecido tenro, bem jovem. E no quadrinho bem abaixo aqui vocês têm o retângulo foliar, que para algumas espécies é muito tranquila a utilização desse tecido para gerar uma nova planta. No entanto, para muitas outras isso ainda não é possível. Né? Então, não é para qualquer planta que eu consigo gerar um novo indivíduo a partir de um retângulo foliar. Isso vai depender muito da constituição dessa célula, dessa folha, né? E isso depende muito da espécie. Então, para algumas espécies, não precisa ser nem in vitro para conseguir uma nova muda a partir de um tecido foliar. Vocês podem pegar uma folha de violeta, uma folha de begônia, colocar num ambiente úmido, arejado, vocês vão conseguir ali a geração de uma nova muda. Porque esse tecido, mesmo em ambiente em vivo, ele tem a capacidade de originar um novo meristema e gerar uma nova planta. Né? Outros tecidos, isso não é possível, a não ser que nós tenhamos aí uma série de adaptações, e para muitas espécies isso ainda não se alcançou essa adaptação, né? Seria de nutrição, luz, temperatura, tipo de... Enfim, então é um processo mais complexo para algumas plantas. Eu poderia citar uma aí, uma folha de palmeira, por exemplo. Eu desconheço protocolo que origine mudas, origine uma nova muda a partir de um explante de uma folha adulta de palmeira e de muitas outras árvores. Né? Então, agora, eu posso utilizar uma folha de uma planta herbácea, né, e são diversos os protocolos que existem, e sim gerar uma nova muda a partir de um tecido como esse. Então vejam que isso muda de espécie para espécie e às vezes dentro da mesma espécie, para cada variedade, isso também muda. Tá?
Então, eu tenho esses tipos de explante, eles são colocados no primeiro frasco aqui, que nós chamamos de regeneração, processo de regeneração ou de indução. Por que regeneração? Porque é o momento em que esse tecido ele vai cicatrizar dos cortes que ele sofreu quando ele foi retirado da planta adulta, e ele vai ser induzido a gerar uma brotação. O que acontece nessa indução? Se for um tecido meristemático, nesse primeiro quadrinho de cima, ele só vai crescer e se diferenciar numa parte aérea. Se ele é um tecido de um segmento nodal, igualmente, o que vai crescer vai ser o meristema, a gema vai se transformar numa brotação, uma parte aérea. Agora, se é um retângulo foliar, aí o processo é bem mais complexo, porque aí tem que desdiferenciar, ou seja, é um tecido adulto, tecido de folha, tem que desdiferenciar e depois rediferenciar em um meristema. Tá? É um pouquinho complexo, a gente vai falar mais sobre isso mais adiante, se vocês não entenderam bem. Tá? Essa é a fase de regeneração ou indução. A segunda, no frasquinho do meio, é onde a gente chama de multiplicação, porque aí eu vou transformar esses pequenos brotos formados na fase de regeneração em múltiplos brotos, porque é aí nesse momento que eu vou conseguir multiplicar, propriamente dito, uma ou duas brotações de cada explante em centenas, para depois ser encaminhado para a fase de enraizamento, que é a última fase in vitro. Depois disso, já vai para a fase de aclimatização, é onde a planta vai readquirir aquela capacidade de viver num ambiente in vivo, não mais in vitro, onde ela foi gerada a partir desse processo que a gente descreveu agora. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Se tiverem, por favor, pode interromper aí. Vamos adiante. Um pouco de histórico aqui, não vou massacrar vocês com histórico, que é sempre meio chato, né? Mas só para vocês terem uma ideia de período em que isso passou a ser utilizado, esse processo passou a ser utilizado. Bom, os conceitos de totipotencialidade, eles surgiram lá nos anos 1800. Então, por esses dois pesquisadores aqui, sem comunicação entre eles, houve publicações distintas em anos distintos que levavam a mesma informação, né, sobre a totipotencialidade celular. Depois, a partir aí de 22, esse pesquisador chamado Knudson, ele conseguiu cultivar embriões de orquídeas na ausência de micorrizas in vitro. Aí nós vamos parar um pouquinho e fazer um parêntese para entender o processo. Orquídeas produzem sementes muito pequenas, sementes que para germinar precisam da associação com uma micorriza. O que é micorriza? Para quem não lembra, mico, fungo, rhiza, raiz. Um fungo da raiz. Um fungo que se associa à raiz das plantas e beneficia essa planta pela disponibilidade de alguns nutrientes. E se beneficia da planta para a sua sobrevivência também. Então, há uma simbiose aí. E sabe-se que as diferentes espécies de orquídeas, elas não conseguem germinar se elas não tiverem a associação com esses fungos. Então, ao longo da evolução, as orquídeas investiram em número de sementes para que, quando dispersas, pelo menos algumas delas cheguem num local com a presença desse fungo e consigam germinar. Então, um fruto de orquídea maduro, ele pode originar até 1.500.000 sementes, um único fruto. São sementes extremamente pequenas, o vento leva a grandes distâncias e, no levar, algumas delas, podem chegar a um ambiente com temperatura adequada, luz adequada, umidade adequada e a presença da micorriza. E aí ela consegue germinar, consegue se transformar numa planta adulta. Tá? Mas esse cidadão, em 1922, conseguiu colocar num ambiente in vitro sementes de orquídeas, onde os embriões conseguiram se desenvolver sem a presença do fungo. Então, isso já foi o primeiro sinal, né, da viabilidade, da possibilidade de se cultivar uma planta num ambiente totalmente artificial.
Depois, em 46, regeneração de plantas a partir de ápices caulinares. No videozinho que vocês viram no início, antes de começar a aula ali, era justamente isso que estava sendo feito, a extração desses ápices. Já em 46 era possível, então, quer dizer, começou-se a trabalhar com isso, né? Generação de plantas a partir de um ápice retirado de uma outra planta. Tá? Em 53, a obtenção de calos haploides a partir do cultivo de pólen de ginkgo biloba. Bom, aí tem uma série de termos novos para nós, né? O que é um calo, primeiramente? Calo é um tecido onde houve uma intensa multiplicação celular e que não originou órgão nenhum. Ele forma tipo um tumor naquele tecido onde foi cortado, onde ele se originou. Esse calo, para nós, na propagação in vitro, ele vai ser útil para algumas coisas, porque a partir de um calo, posteriormente, eu posso induzir a formação de brotações. Tá? Na natureza, geralmente, os calos atrapalham um pouco, mas no nosso caso aqui, ele pode ser utilizado. Calo haploide. O que significa um calo haploide? Onde eu tenho tecidos haploides nas plantas? Eu tenho nos gametas, porque uma planta vai ser diploide, vai ser tetraploide, vai ser octaploide, mas nunca haploide. Uma planta adulta nunca será haploide. Ela vai ter que ter as duas fitas cromossômicas, né, pelo menos, né, que é originado da fusão dos gametas, que por sua vez eram haploides. A partir desses gametas, existe aí a possibilidade, foi demonstrado já em 1953, de gerar uma nova planta a partir de um gameta. Esse gameta mantém a sua carga haploide e essa planta gerada permanece com apenas uma fita cromossômica. Isso, então, gerou uma grande possibilidade, aí, principalmente quando posteriormente, na década de 90, se iniciaram os trabalhos de forma mais objetiva com a geração de transgênicos. Né? Lá no início do processo, o transgênico ele era gerado através da inserção de um gene externo em uma das fitas, que acontecia ao acaso. Um indivíduo diploide recebia em um dos lados um gene que era de resistência a uma doença ou que era pela maior produção de uma determinada substância. Mas no momento que você fazia a propagação natural, a propagação seminal desse indivíduo, ele segregava. Parte dos indivíduos permaneciam com esse gene e outros não. No momento que eu tenho um indivíduo haploide e eu consigo inserir esse gene e eu faço uma duplicação artificial dessa fita através de substâncias químicas que se sabe que é possível, eu vou ter esse indivíduo com essa inserção do gene externo 100% homozigoto, ou seja, todos os indivíduos gerados aí, desde que eu cruze dois indivíduos com essa característica, todos manterão essa característica inserida pela transgenia. Tá? Então, a partir dessa descoberta, se passou a trabalhar com inúmeras espécies e hoje se tem protocolos para muitas espécies, como gerar um indivíduo haploide a partir de gametas. Geralmente são utilizados grãos de pólen muito jovens, antes mesmo de o botão da planta abrir, né? Então, antes de virar flor, aquele grão de pólen, quando ainda está se desenvolvendo, ele pode ser convertido a um calo e esse calo se transformar numa planta adulta. Adulta não, né? Uma nova planta que ela tem algumas limitações no ambiente em vivo, né? Então, ela in vitro, ela pode ser desenvolvida tranquilamente, tá? Depois, em 54, primeiras plantas a partir de uma célula isolada, então já não era mais a partir de tecidos. Já se descobriu que uma célula isolada do tecido, uma única célula, pode originar uma planta completa. Então, aí já confirmando aquilo que a totipotencialidade falava lá em 1839, 38, 39. Tá? Em 60, início de estudos com cultura de meristemas de orquídeas,
Aí, de novo, a orquídea, por quê? A orquídea é uma planta que foi trabalhada desde as primeiras descobertas dessas possibilidades aqui, porque ela desperta muito interesse. A orquídea, até hoje, ela desperta interesse de muitas pessoas. Mesmo pessoas que não têm um envolvimento algum com a área agrícola, ou a área da horticultura, por exemplo. Existem colecionadores de orquídeas que não têm nada a ver com a profissão, né, com as profissões das ciências agrárias. São pessoas que têm admiração pelas plantas e colecionam, né? Então, qualquer técnica, qualquer possibilidade de propagação de uma orquídea que tenha lá uma flor diferenciada, por ser mais bonita, por ter um formato melhor, ela é aplicada. Então, se desenvolveu muito essa questão sobre as orquídeas em função disso. Então, hoje se tem aí híbridos de orquídeas dos mais diversos possíveis e plantas. Quem trabalha com orquídea geralmente participa de concursos, né? As exposições das orquídeas, onde essas exposições geram aí me fugiu o nome agora, a eleição, né, em cada espécie ou cada cruzamento da melhor planta. E essa planta, uma vez eleita dentro de um grande concurso, ela passa de um dia para o outro a valer milhares de reais, tá? Porque é a planta única, ninguém mais tem. Então essa planta passa a ser cobiçada. Então, com esse interesse, né, quem é proprietário dessa planta vai querer obter mudas dela para a comercialização. Se ele é um multiplicador também, porque às vezes ele é só um colecionador e ele não tem interesse em vender, também acontece isso. Mas se ele tem interesse em ter plantas iguais a essa, ele tem que fazer a clonagem, e aí não pode ser por semente, porque a semente vai segregar. A semente vai ter a carga genética da planta mãe e da planta pai. Se for autopolinização, vai ser de uma única planta, mas a segregação, ou seja, a fusão, a meiose, né, vai gerar segregação, e pode ser que eu tenha indivíduos idênticos da planta materna, também que eu não tenha nenhum, sejam todos filhos dela. Então, para ter certeza disso, e todo o investimento que é feito para essa produção de mudas, o ideal é que eu faça a clonagem. E essa clonagem ela tem que ser feita a partir de um órgão, né, dessa planta. E aí entra o ápice caulinar ou meristema, que a gente já falou no primeiro slide lá e no vídeo que vocês viram. Tá? Depois, então, esses estudos com meristemas foi iniciado já em 60 e foi bem, logo em seguida já se obteve as primeiras plantas. Aqui em 62, estava em alta aí a pesquisa com tabaco, né? E existia uma demanda muito grande pela micropropagação do tabaco, a produção em grande escala, os cruzamentos, né? Então, se trabalhou intensamente para gerar um meio de cultivo que fosse apropriado, que fosse mais indicado para o tabaco. Então se criou o meio chamado MS, Murashige Skug, lá em 1962, e tem uma publicação que foi feita sobre a geração desse meio, e é o meio, né, por incrível que pareça, é o meio mais utilizado até hoje em processos de micropropagação. Se vocês colocarem aí no Google agora, meio para micropropagação, Murashige Skug, eu tenho certeza que vocês vão acessar milhares e milhares de trabalhos utilizando esse meio. Tá? Porque esse trabalho foi tão intenso, né, que gerou uma combinação e uma proporção de nutrientes que até hoje não foi superado, né? Então, muitas vezes a gente acaba, para a maioria das espécies herbáceas principalmente, acaba fazendo uma adaptação do meio MS, mas mantém aquela relação muito parecida com o que conforme ele foi gerado. Tá? Depois, em 66, plantas haploides com o cultivo de anteras, né? 71, primeiras plantas resultantes da fusão de protoplasto. Bom, aí fazemos uma nova paradinha, porque o que é protoplasto? Imaginem, pessoal, qual é a diferença básica entre uma célula animal e uma célula vegetal? Além da presença das mitocôndrias na célula animal e da presença dos cloroplastos na célula vegetal, nós temos uma outra grande estrutura
que diferencia e que viabiliza a sustentação dos vegetais, que é a parede celular. Tá? Vocês sabem que internamente a parede celular nós temos uma membrana que protege todas as organelas. E essa membrana, né, no momento que eu tiro a parede celular, ela fica uma célula totalmente flácida, como é uma célula animal, né? O que dá turgescência, o que dá capacidade de turgor em uma célula vegetal é a parede celular. Se eu tiro a parede celular, ela fica uma célula flácida. Essa célula flácida, ela colocada em contato com outras células também sem a parede celular, elas têm a capacidade de se fundirem, ou seja, elas se incorporam, uma incorpora todo o conteúdo da outra, se transformando em uma única célula com o conteúdo de ambas. Então, isso é uma outra técnica que a propagação in vitro permite, que é a fusão desses protoplastos, tá? Gerando um novo indivíduo. E existem aí trabalhos desse tipo para várias espécies, né? Principalmente as gramíneas de potencial econômico. Né? Então, já em 71, né, se sabia dessa capacidade aí da fusão desses protoplastos. Tá? Depois, em 74, se iniciou os trabalhos de biotransformação, né, através do uso de bactérias, né, bactérias que tinham a capacidade de inserir no genoma da planta uma característica de interesse. Então, essa bactéria ela era contaminada, entre aspas, com um segmento de um código genético conhecido e de interesse, e essa bactéria inseria na planta. A Agrobacterium, né, na natureza, ela gera alguns problemas em algumas culturas. Ela, por essa capacidade de alterar a genética da planta, ela faz com que as células, ou melhor, das células, né, ela faz com que as células passem a se multiplicar de forma desordenada, formando verdadeiros calos em vivo no caule de algumas plantas. Só que ela, a partir desses trabalhos, ela foi utilizada, e é utilizada até hoje, como uma ferramenta, né, para inserir um segmento e no código genético, né, das células, fazendo com que aquela célula seja biotransformada. Ela recebe um gene de interesse levado por uma bactéria. Tá? Depois, aqui em 78, obtenção de híbridos somáticos entre batata doce e tomate, né, ambos são solanáceas. Se fez esse trabalho aqui como um estudo de fisiologia e de capacidade de geração de híbridos somáticos. Como é que é um híbrido somático? Híbrido, você sabe que é o cruzamento entre duas plantas. Somático é porque eu usei duas células diploides. Então, eu fundi essas células e transformei isso num híbrido somático. E foi o que aconteceu já em 78 com células de tomate e de batata. Tá? Bom, rapidamente foi isso, então, um histórico a nível mundial. No Brasil, o Brasil acompanhou todos esses trabalhos aí, já com, a partir da década de 50, os primeiros laboratórios sendo instalados, né, no Instituto Biológico de São Paulo, o primeiro deles, e depois, né, ele acabou sendo instalado aí em vários estados. A partir de 80, 90, cresceram aí o número de laboratórios de micropropagação em todo o Brasil. Esse aqui da agronomia, onde fica o meu gabinete, ele foi construído no finalzinho da década de 80, início da década de 90. Né? Então, era um momento que existia o boom aí de laboratórios, construção de laboratórios em todo o Brasil. Tá? Bom, qual é a importância e as aplicações, então, da micropropagação ou da propagação de plantas in vitro? Uma delas é a manutenção de genótipos, né, condições de crescimento mínimo. Então, eu coloco a planta in vitro e posso conservar essa planta, né, em refrigerador, dentro do frasco. O dia que eu precisar de um material desses, eu simplesmente coloco isso no ambiente com a luz adequada e temperatura adequada e vamos ter novas plantas aí. Tá? Isso facilita a conservação, porque eu não preciso estar cultivando isso no campo, né? Plantando, colhendo semente, plantando de novo. Então, e aí é isso associado à criopreservação,
ou seja, associado à presença de nitrogênio líquido, vai ajudar ainda muito mais, porque vai parar praticamente o crescimento e depois se volta descongelando esse material. Né? Então, os bancos de germoplasma, né, tem algumas das técnicas e a conservação do material in vitro, né, e principalmente em criopreservação. Tá? Intercâmbio de germoplasma, outra importância, ou seja, se eu quero trocar material entre países, se ele está em um frasco in vitro, a chance de eu estar levando para outro país ou trazendo, no caso de importação, alguma praga ou alguma doença, enfim, seja lá o que for, ela vai ser mínima. O período de quarentena vai ser reduzido, porque se esse material ficar uma semana em observação, se tiver qualquer coisa ali, já vai se manifestar. Enquanto que se for um material em vaso, enfim, outra coisa, isso vai ter que ficar muito mais tempo em observação. A quarentena vai ter que ser muito maior. Tá? Outra importância é a limpeza de viroses, né? Vamos ver mais detalhes, mas lá no início, quando vocês estavam vendo o vídeo, vocês viram a microenxertia, é uma das formas de livrar uma planta que não seja totalmente capaz de gerar indivíduos in vitro, eu faço uma enxertia in vitro, né, chamada microenxertia. Ou então, simplesmente, o isolamento de um caulinário de algum vírus, alguma coisa que esteja presente. Tá? Então, isso é a chamada limpeza de virose ou limpeza clonal. Introdução de genes exógenos, conforme eu já falei, a transgenia, enfim. Multiplicação de planta de interesse agronômico, e aí entra a grande importância aí da micropropagação, conforme a gente vai ver detalhes a seguir. Híbridos interespecíficos e genéricos, já falamos sobre isso, né? Quando eu formo, pela capacidade que eu tenho de hibridação, né? Pelas técnicas de fusão de protoplasto, ou então, uma outra forma seria a superação de barreiras naturais de cruzamentos incompatíveis. O que significa isso? Se eu tenho duas espécies, e aí entra o híbrido interespecífico, né? Eu quero cruzar essas duas espécies. E eu sei que ocorre, por estudos prévios, eu sei que ocorre a fecundação do gameta masculino de uma espécie no gameta feminino da outra espécie, mas esse zigoto não se desenvolve. Então, existe a possibilidade, né, quando existe a fecundação e posteriormente não há o desenvolvimento, é porque existiu alguma barreira pós-zigótica que impediu esse zigoto de crescer, de se desenvolver, ele foi abortado. Né? Só que, sabendo o momento em que ele é abortado, e isso através de estudos, né, se chegou para as espécies estudadas, um pouco antes desse abortamento, esse embrião pode ser resgatado de dentro dessa semente que está iniciando a sua formação e ser posto em um meio de cultivo para crescer. Então ele não vai ser mais abortado, ele vai seguir crescendo e vai se transformar num híbrido interespecífico ou até intergenérico entre gêneros diferentes, através de evitar que ele fosse abortado pela planta matriz, pela planta mãe. Tá? Então, isso é uma possibilidade também, né, essa hibridação interespecífica ou intergenérica. Depois, a obtenção de plantas haploides, visando o melhoramento genético, conforme eu já comentei lá atrás. Né? Estudos de fisiologia e bioquímica, né? Conhecimento dos processos genéticos e fisiológicos, por exemplo, como é que ocorre uma fecundação, uma floração, uma fertilização in vitro, no momento que você consegue induzir esse florescimento in vitro, você tem mais facilidade para ver esses processos. Fertilização e desenvolvimento de embriões. Né? Produção de metabólitos secundários, ou seja, através de uma planta que está in vitro, eu posso induzir a uma produção maior de metabólitos por algum agente externo, né? Pode ser algo que estresse a planta, que faça com que essa planta produza um metabólito secundário que era produzido naturalmente somente quando ela era estressada. Tá? Pode ser uma carga salina, pode ser uma temperatura que não é confortável para a planta, enfim. E com isso, há uma possibilidade de estudar uma forma de maximizar a produção desses metabólitos, que pode ser de interesse econômico. Né?
Estudo de fitopatologia, né? Você pode, dependendo do caso, conseguir fazer com que exista uma infecção e um desenvolvimento de uma doença in vitro. Você pode estudar todas as fases mais facilmente, ou mesmo de um organismo, por exemplo, um nematóide, né? Então, alguns estudos mostram aí como é que acontece essa atuação do nematóide sobre plantas através de estudos in vitro, tá? Seguindo com importância e aplicações, mais para a nossa realidade, nós temos as chamadas biofábricas, né? E agora eu estou falando de biofábrica que produz mudas, e não aquelas que produzem inimigos naturais, que também são chamadas biofábricas, né? Então aqui eu tenho essa imagem de mudas de abacaxi, né? Um grande viveiro produtor de mudas. Essas mudas foram multiplicadas in vitro, aclimatizadas e estão em fase de terminação para ser levadas a campo. Isso se faz com abacaxi, se faz com banana, se faz com outras florestais, com ornamentais, muitas ornamentais, e as frutíferas, né? Então, isso é, dentro da micropropagação, hoje, a maior demanda são essas biofábricas que, através de tecidos de algumas plantas, in vitro, fazem milhares de plantas e são levadas a campo posteriormente após a aclimatização. Algumas imagens aqui, né? Uma delas referente aos citros. Citros, para limpeza de algumas doenças, passa pelo processo de limpeza clonal, e depois isso é levado a campo para gerar as plantas matrizes, que vão dar origem às borbulhas, ou mesmo aos garfos, que são utilizados para enxertia, né? Depois nós temos aqui essa foto acima à direita, abacaxi. Mesmo que abacaxi produzisse semente, dificilmente você conseguiria, né, mudas com esse padrão de desenvolvimento como nós temos aqui. Existe a segregação através da propagação sexuada, que gera indivíduos diferentes um do outro. Abaixo à esquerda, morango. O morango é outra espécie que nós precisamos passar por processo de limpeza clonal. E aí vem aquilo que eu dizia antes para vocês, que vocês manipulam alimentos diariamente que acabam tendo que passar por processos de micropropagação, limpeza clonal principalmente. Caso contrário, não seria possível a sua produção. E do morango especificamente acontece o seguinte: uma planta que vocês adquirem de um viveiro, vocês passam a cultivar essa planta. Dentro de pouco tempo ela vai ser infectada por viroses, que são levadas por insetos. Por mais que você controle, você não vai livrar totalmente a presença desses insetos, ou mesmo ácaros, e isso vai gerar a proliferação de vírus no interior da planta, e ela passa a produzir menos da sua capacidade. A produtividade vai diminuindo gradualmente, a ponto de, em uma determinada fase, né, eu não ter mais frutos grandes. Eu tenho frutos pequenos, pouco maior que um grão de ervilha, porque essa planta não tem capacidade de direcionar energia para o crescimento desses frutos, porque ela tem que alimentar a multiplicação do vírus, tá? Então, o que acontece com o produtor de morango? Ele tem que estar renovando as suas mudas de tempos em tempos, cada 2 anos, a cada 3 anos no máximo, porque essas mudas lá no campo, na lavoura dele, vão sendo reinfectadas, tá? Então, isso acontece muito. Outra cultura que a maioria de vocês consome diariamente, que também passa por isso, é o alho, tá? O alho tem também doenças viróticas associadas, e a planta matriz, que vai gerar os bulbos que vão ser utilizados no plantio, precisa passar por um processo de limpeza clonal para gerar esse material e então estabelecer a lavoura, para que o produtor tenha aquela produtividade, senão ele não consegue. Depois, abaixo à direita de vocês, mudas de gérbera. Vejam que eu tenho canteiros com flores amarelas, flores vermelhas, flores laranja. As flores, plantas ornamentais, enfim, elas são demandadas, né, dependendo da época, dependendo da data, né, porque a maioria das plantas comercializadas para ornamentação, elas concentram em algumas datas festivas: Dia das Mães, Dia dos Namorados, enfim, Natal. Então, dependendo da data, determinada espécie, a cor vai ser mais demandada.
Então, para que um produtor tenha a possibilidade de escalonar sua produção, ele, sabendo qual é a duração do ciclo, ele vai fazer o plantio com antecedência adequada, para naquela data festiva ele ter aquela flor daquela cor para atender ao mercado, que é quando ele vai ter o maior ganho, digamos assim, porque é a maior demanda. Então ele precisa ter certeza que essas plantas que ele está colocando no canteiro para florescer próximo a essa data festiva vai ser daquela cor. Então ele vai adquirir mudas clonadas, gerbera, por exemplo, ou crisântemo, ou lisianthus, ou enfim, uma série de outras plantas de flor de corte, por exemplo, adquiridas dessa forma. Tá? Então, todas essas importâncias aí para a gente ter ideia. Sobre as biofábricas que eu comentei, a floricultura é a principal demandante dessas plantas micropropagadas, principalmente orquídeas e bromélias. Né? Hoje a planta de vaso, quer dizer, acredito que ainda seja, né, até um tempo atrás era, a planta mais cultivada, mais comercializada no mundo são as orquídeas de vaso. Né? Então, e elas precisam passar pela micropropagação para a sua produção. Depois a gente tem a fruticultura, né, que as principais demandas são abacaxi e banana, principalmente aqui no Brasil. Né? E essas duas áreas, fruticultura e floricultura, elas demandam 80% da produção das biofábricas. Aí depois vem a olericultura, com a batata, o morango e o alho. Eu coloquei batata, né, porque eu não tinha falado. Mas ela é bastante demandada, também para limpeza clonal, mas nós poderíamos também citar o alho e o morango. Né? Então, vejam que concentra-se mais na área de floricultura e fruticultura. Ainda sobre biofábricas, né, mudas certificadas, existe uma legislação específica para produção de mudas em laboratório. Né? Então, aqui nós temos uma produção de mudas de bananeira. Esses frasquinhos que vocês estão vendo, material recém-inserido, material que já está em multiplicação. Depois isso vai por uma aclimatização, que são essas estufas, na foto superior à direita. Abaixo, então, a produção. E aí se consegue, a partir dessas mudas clonadas, plantadas com o manejo adequado, se consegue aí uma colheita com uma concentração de produto em determinada época, né? Ou pelo menos com uma uniformidade bastante elevada de cachos, enfim, de frutos. Tá? A banana, não apenas para a limpeza de doenças, enfim, mas porque é demandada a produção in vitro, porque para você obter uma muda de bananeira, né, você precisa ir na planta matriz, que vai gerar uma brotação nova, aí, no máximo 2 por ano. No momento que você leva um ápice caulinar de banana para o ambiente in vitro, em um ano você pode gerar milhares de mudas. Então, é o aproveitamento de material e a geração de um grande número de mudas em pouco tempo e a partir de poucas matrizes. Tá? Então, essa é o maior apelo quando se refere a mudas de abacaxi e de banana. Estou falando de banana, mas abacaxi é a mesma coisa nesse sentido de demanda. Tá? Onde se localizam as principais biofábricas, né? Essa informação é de 2012, mas de lá para cá não se mudou muito, né? Então nós temos o Sul com 18 laboratórios privados comercializando, né? Pelo menos registrados no Renasem, que é a Rede Nacional de Sementes e Mudas, conforme vocês veem aqui embaixo a fonte. 61 no Sudeste, Centro-Oeste 9, Nordeste 19 e Norte 14. Então, distribuídas aí nas regiões de maior demanda. Então, nós temos no Sudeste, principalmente, aí, produção de ornamentais, banana e abacaxi. Sul também, né, principalmente banana e abacaxi. E Nordeste, muitas plantas ornamentais, tropicais, são produzidas por lá, norte também, né? E sem falar de outras inúmeras aí que em menor escala, mas de importância também, tá? Deixa eu ver aqui.
Ok, pessoal, se vocês tiverem perguntas, por favor, se manifestem, tá? Professor, então eu tenho uma pergunta. Diga. Marcos, ali no Sudeste, ali a explicação também não seria por causa dos viveiros de citros? Sim, Marco, aí entra a fruticultura também. E também no Sudeste, a eucalipto, tá? Nós temos grandes laboratórios de empresas privadas ligadas à produção de mudas de eucalipto nessa região. Tá? Então, também, bem lembrada a questão dos citros por causa da limpeza clonal. Tá? Bueno, aqui então a questão ainda falando sobre a importância e aplicações, nós temos o que eu citei antes para vocês, eliminação de viroses em alho. À esquerda de vocês veem uma muda saudável, produzida através de um bulbo que passou pela limpeza clonal. E à direita, uma planta com sintomas de virose. Essas manchas amareladas, né, são sintomas da virose que ataca o alho, tá? Chamado mosaico do alho, o nome do vírus que ataca. Tá? Então, isso daqui compromete muito. Existem trabalhos que mostram que se você não fizer a utilização de mudas que passaram por limpeza clonal, você pode reduzir em 70% ou mais a produtividade. Né? Vejam que é bastante significativo isso. Obtenção de mudas em menor tempo, né, pelo processo de aproveitamento de tecidos, intensificação da multiplicação desses explantes, né, desses tecidos, aproveitamento de espaço e também, como vocês veem nessas imagens aqui, facilidade de manuseio e transporte. Então, vocês produzem essas mudas, elas estão prontas a irem para o vaso ou irem para uma bandeja para serem ambientadas e depois levadas a campo ou levadas para casa de vegetação. Elas podem ser acondicionadas nessas caixas, que leva centenas ou até milhares de mudas, dependendo da planta, da espécie, e isso geralmente vai, se é de um estado para o outro, a distâncias relativamente longas, vai por avião, né? O peso é bastante restrito, porque não vai substrato, é apenas a planta úmida, né? Ou mesmo transportado através de rodovias, né? O interessante é que esse material, ele, uma vez embalado dessa forma, ele não fique muito tempo, né, sem ser levado para uma casa de vegetação, porque ele pode sofrer. Mas mesmo assim, se você mantiver esse material refrigerado, que ele não alcance temperaturas elevadas, ele pode ficar 2, 3, até uma semana sem prejuízo. Tá? Então vejam que não é algo que você tenha que fazer de um dia para o outro, por exemplo. Lógico que quanto mais cedo você processar essa carga e colocar essas mudas no substrato, mais rápido ela vai se desenvolver e você vai ter menos perdas. Né? Mas não há nenhum problema se você tiver que deixar 4, 5 dias embaladas dessa forma, desde que em ambiente com temperatura adequada. Tá? Aqui alguma imagem da hibridação interespecífica, né? Vocês vejam nas extremidades, são espécies diferentes de maracujá, que naturalmente não tem possibilidade de cruzamento, porque são espécies diferentes, mas no momento que você faz a fusão de protoplasto, você consegue obter um híbrido, que leva a características de ambas. Né? Pode ser que uma seja resistente a uma determinada doença e a outra gere um fruto de qualidade excepcional. Então você junta essas duas características em uma única planta, né, em um único híbrido. Então isso, e que não seria possível através de uma hibridação normal. Né? Nesse caso aqui foi resgate de embrião. Né? Houve a fecundação, haveria uma limitação, né, chamada barreira pós-zigótica, pós-fecundação, que eliminaria esse indivíduo. Mas, um pouco antes da eliminação, foi resgatado esse embrião e se fez ele crescer e transformar numa planta adulta híbrida. Né? E esses indivíduos que são aproveitados. Lógico que a propagação dessa planta híbrida entre
gêneros ou entre espécies diferentes, a propagação dela vai ter que ser assexuada, porque no momento que eu tentar obter uma semente viável a partir desse indivíduo vai ser bem difícil, tá? Talvez até consiga, mas um percentual muito baixo, que na hora da meiose vai ter problema, porque são indivíduos bem distintos, né? Então, tem que ser feita a propagação vegetativa, tá? Aqui um outro trabalho que nós fizemos lá no início dos anos 2000, com a propagação de uma espécie nativa aqui da nossa região, ameaçada de extinção. Ela lembra muito o abacateiro, ela é do mesmo gênero, inclusive, né? Persea, e nós conseguimos algumas sementes do último indivíduo que a gente conhecia aqui no Rio Grande do Sul, que ainda estava produzindo frutos. Nós levamos para o ambiente in vitro, fizemos a germinação, nós retiramos as brotações e multiplicamos essas brotações e depois aclimatizamos essa imagem, como vocês estão vendo aqui, e posteriormente levamos isso a campo, né? Estabelecemos em diferentes locais para tentar revegetar, né? Onde não ocorriam mais plantas dessa espécie, tá? Então, essa é uma outra importância, né? A multiplicação de indivíduos ameaçados de extinção que não tenham um número de propágulo adequado, tá? Então, vimos aí histórico, importância, alguns detalhes. Então, agora, como é que se faz? O que envolve o processo, tá? Então, vamos lá. Essa imagem aqui vocês conhecem, né? Uma planta, para se desenvolver, ela retira do solo uma série de nutrientes, da atmosfera outra série de nutrientes pela água ou pelo ar, né? O CO2, o hidrogênio, o oxigênio, enfim. E eu quero cultivar isso in vitro agora, num ambiente totalmente limitado, né? Onde eu tenho que colocar ali tudo solúvel para a planta, porque se tiver um nutriente que esteja complexado, ele não vai estar disponível, a planta não consegue absorver. Então, tudo isso que vocês veem nessa planta a campo, todos esses nutrientes, eu sou obrigado a oferecer para a planta em forma totalmente solúvel. Então, os meios de cultivo, eles, às vezes, acabam dificultando aí, né? E aí, então, esse trabalho exaustivo lá na década de 60 para gerar um meio com todos os nutrientes adequados, nas proporções adequadas, porque não adianta eu encher de nitrogênio, colocar muito pouco potássio, porque a planta não vai desenvolver. Além disso, esse nitrogênio, dependendo da fonte dele, ele vai gerar pH elevado, mais baixo, né, se é amônia ou se é nitrato, por exemplo, né, e assim vai. Alguns nutrientes acabam precipitando, complexando, né, no caso do cálcio, ele, muito facilmente ele precipita, né. O ferro, por exemplo, se eu colocar apenas sulfato ferroso, ele vai reagir com outros elementos e vai precipitar, então eu tenho que colocar a fonte de ferro quelatado, que nós chamamos, né, em forma de quelato. Então, tem uma série de dificuldades aí que foram sendo superadas até a formulação dos meios para atender todas as demandas da planta. Então, aqui nós temos uma série de elementos, em azul aqui estão os mais demandados, né, os chamados macronutrientes, depois os menos demandados, alguns elementos chamados de não minerais, né, que é o carbono, o oxigênio e o hidrogênio, que a planta vai absorver pelas folhas, né, principalmente. E elementos chamados benéficos, né, que às vezes a ausência deles não impede da planta completar o seu ciclo, mas a presença faz com que a planta se desenvolva muito melhor. E aí entra o sódio, selênio, níquel, alumínio, silício e cobalto. Tá? Então, na formulação dos meios, vocês vão ter todos esses aqui considerados essenciais e considerados benéficos. Tá? Então, qual é a composição do meio de cultivo, né? Considerando tudo isso? A água, que é em maior proporção, e essa água ela não pode ser uma água de poço, água da torneira, ela tem que passar por um processo de purificação, que pode ser a deionização ou a destilação. Tá? Uma fonte de carbono, que é o açúcar, se utiliza a sacarose, que é o açúcar purificado, mas em laboratórios comerciais pode-se utilizar o açúcar comercial mesmo. Depois, um gelificante que vocês conhecem, o chamado agar, né? Que é um produto
extraído de algas marinhas, que dá aquela consistência gelatinosa no meio, para que o meio não fique totalmente líquido. Todos os nutrientes, vitaminas e aminoácidos, que são os compostos orgânicos, e os fitorreguladores. Esses últimos estão em negrito aqui justamente porque são demandados para cada caso especificamente. Para todos os outros casos, você tem água, açúcar, água, nitrogênio, fósforo, vitamina, aminoácido, para todos os processos. Mas, dependendo da fase e da planta, os fitorreguladores podem não ser usados ou podem ser demandados especificamente, né? Uma concentração adequada e um tipo de fitorregulador adequado para uma determinada fase do desenvolvimento in vitro. Então, a maior dificuldade que nós temos hoje nos protocolos é acertar essa relação. Qual o fitorregulador e em que quantidade no meio para o desenvolvimento que se pretende. Tá? Aqui a formulação do famoso MS, que eu já falei para vocês lá atrás. Alguma dúvida, Marco? Sim. Eu queria perguntar quanto o custo disso, qual desses componentes aí, eu acho que o fitorregulador deve ser o mais caro, por isso dessa dificuldade, assim, de conseguir essas proporções e fazer estudos em cima disso? Não, na verdade a dificuldade é porque se você muda qualquer concentração de um desses elementos, você bagunça o meio, você vai ter que readequar todos os outros. Os fitorreguladores, eles são, dependendo do fitorregulador, eles são muito caros. Né? Por exemplo, se você vai usar um GA3 purificado, você vai pagar aí acima de R$600 o grama. Só que 1 grama de GA3 dá para fazer muitos litros de meio. Então é um investimento alto inicial, só que isso se dilui depois. Tá? O processo de micropropagação, o meio em si não é o que encarece mais. O que encarece o processo de micropropagação é a mão de obra. Tá? Porque demanda muito de quem está trabalhando com isso. Tá? A gente vai ver detalhes mais adiante. Tá? Mas a dificuldade na relação e na proporção é em função de que, por exemplo, olhando essa imagem aí, se você mexer no nitrato de potássio, que é o terceiro item, você vai estar mexendo no nitrato e no potássio. Então você vai ter que colocar uma outra fonte de potássio se o seu interesse era reduzir nitrogênio em forma de nitrato. E aí você colocando outra fonte de potássio, você pode estar inserindo um outro elemento que vai desequilibrar também. Então, para qualquer um deles que você mexer, você vai ter uma bagunça nos outros. Então, isso que dificulta tanto alterar um meio de cultivo pronto, como é o caso do MS. Por mais que se tente, para plantas herbáceas, por exemplo, se conclui que o MS ainda é o mais indicado. Então, normalmente o que se faz quando quer mudar o MS é usar numa concentração mais baixa. Por exemplo, ao invés de usar essas quantidades que vocês estão vendo aqui, se usa 50% da força, que se diz, ou seja, metade na mesma quantidade de água, metade dos sais na mesma quantidade de água. Então você reduz ele a 50%. Tá? Já os fitorreguladores, aí caso a caso, tem que testar um por um, não adianta. Mas isso, na verdade, hoje, para a imensa maioria das espécies cultivadas, se você pegar e colocar o nome científico da planta, colocar protocolo de micropropagação, você vai encontrar artigos que descrevam qual é a concentração de fitorregulador, qual é a quantidade de açúcar, de água e tudo mais. Tá? Então, as plantas de interesse comercial, todas elas já têm um protocolo bem desenvolvido. O difícil é quando você pega uma planta que ainda não tem esse protocolo desenvolvido, que aí entram as nativas. A maioria das nativas tem trabalhos, mas não tem trabalhos conclusivos sobre protocolos, o que utilizar para propagação. Tá? Então, aqui vocês veem os macronutrientes em gramas por litro, os micronutrientes em miligramas por litro. Alguns deles é só o cheiro, né? Porque olha só, 0,025 miligrama por litro de água. Ou seja, se eu for utilizar uma balança aqui, ela tem que ter inúmeras casas depois da vírgula para eu conseguir pesar isso aqui. Tá? É uma quantidade muito, muito baixa de cada elemento. Vejam que esse especificamente é o cobalto ou o cobre. Tá? Que é o elemento benéfico, né, o cobalto.
O ácido bórico, aqui o terceiro dos micronutrientes, 6,2 miligramas em 1 litro de meio. Ou seja, com 1 quilo de ácido bórico, eu vou fazer centenas de litros de meio. Né? Então, acaba diluindo isso ao longo do processo. Tá? Depois, os componentes orgânicos, que entram as vitaminas, os aminoácidos e a própria sacarose. Né? Por que não são utilizadas adubações com vitaminas e aminoácidos, por exemplo? Porque dentro do ambiente in vitro, isso é uma peculiaridade do processo, as plantas quase não fazem fotossíntese, elas praticamente não fazem fotossíntese. A gente costuma dizer que elas se tornam heterotróficas, ou seja, elas não produzem aquilo que elas consomem, aquilo que elas precisam. Tá? Então, de onde vem a energia para a planta desenvolver? Vem do açúcar, vem do carbono. Tá? O que faz com que as plantas permaneçam verdes? É a luz que você coloca. Embora essa pigmentação, esses cloroplastos aí, eles não precisem absorver luz, e até não tem luz adequada dentro de uma sala artificial, né? A não ser que você use o sistema LED, que hoje ficou mais fácil, né? Essa luz ela não vai ser demandada para fotossíntese. É apenas para manter a planta sem estiolamento. Né? Aí vocês podem perguntar, tá, mas e por que ela fica totalmente heterotrófica? Por que eu não faço uma indução à autotrofia dentro do frasco? Porque aí eu teria que suplementar CO2. Né? Aquilo que eu acrescento com o açúcar, que é o carbono que ela vai utilizar no seu esqueleto, eu teria que adicionar CO2 no frasco. E aí acaba sendo mais caro ainda e dificulta mais o processo, porque eu tenho que passar por uma série de filtros, porque esse CO2 que vai ser injetado no frasco, ele tem que ser filtrado, senão ele leva uma contaminação e acaba prejudicando o processo. Tá? Principais meios utilizados, isso aqui vamos passar mais rápido, né? Eu falei bastante do MS, que foi formulado para plantas herbáceas, depois alguns outros para plantas lenhosas, como é o caso do meio Anderson, ou meio WPM, que foram produzidos especificamente para plantas de crescimento mais lento. O MS ele é para plantas herbáceas porque ele é um meio bem forte em termos de carga de nutrientes, meio salino. Enquanto que os demais são para plantas que crescem mais lentamente, que não demandam tantos nutrientes, assim como aquelas cultivadas no MS. Então, já em 78 e 80 foram formulados meios específicos para outros cultivos. Tá? E baseados no MS. Se vocês olhar o meio Anderson aqui, ele tem concentração de nitrato, amônio e potássio, 1/4 do MS, e os íons de fosfato dobrados em relação ao MS. O restante tudo que continua igual ao MS, tá? Só para compensar aquilo que a planta que é lenhosa, né, precisa. A maior concentração no MS é de nitrogênio e potássio, e tem muito pouco fósforo. Né? Então, isso que foi compensado pelo meio Anderson. Depois, o meio WPM foi elaborado sobre o meio Anderson, com algumas alterações, e assim por diante, né? Então, muitas vezes a gente começa a propagar uma planta que não tem descrição de meio, a gente utiliza, se a lenhosa utiliza um Anderson ou um WPM, se a herbácea utiliza um MS, e aí vai trabalhar nos micronutrientes, nos fitorreguladores, que é aí que para cada fase vai ser uma demanda específica. Então aqui tem a receita de vários meios de cultivo, para vocês comparar, né? Tem o B5, o H, o LS, o MS, cada um baseado em uma publicação, tá? O White, o WPM, o SH, se vocês olharem aqui, muitos deles são muito parecidos, inclusive esse LS, nessa lâmina que vocês estão vendo, não difere nada do MS, vai diferir lá nos componentes orgânicos. Vejam que aqui o LS difere do MS, mas no restante aqui é tudo igual. E assim foram sendo elaborados, né, de acordo com cada demanda. Ok? Idem aqui. Bom, uma vez preparado o meio, nós precisamos passar pela autoclavagem, que ela esteriliza esse meio, porque a água que nós utilizamos, mesmo a água destilada, ela ficou depositada em algum local, ela vai ter ali incorporado alguma bactéria. O meio que ele é preparado
o frasco aberto, o ar insere ali naquele frasco alguns esporos. Então, quando eu tenho o frasco meio pronto, ele tem que ser autoclavado. E essa autoclavagem acontece a 121 graus, mais ou menos, com uma pressão de 1,4 atmosferas. Tá? Então, isso é padrão. Aqui é a autoclave que a gente usa aqui no laboratório, mas existem diversas autoclaves, inclusive alguns laboratórios utilizam panelas de pressão, mesmo panelas de pressão domésticas, de grandes tamanhos, tá? Principalmente quem trabalha com orquídea, a maioria dos orquidófilos tem um laboratóriozinho em casa, então eles utilizam a panela de pressão para autoclavar o material deles. Tá? Então aqui, agora para a gente juntar na nossa cabeça, né, todos os processos, e vamos por partes até o final. Então nós temos a água, os sais e compostos orgânicos, o gelificante que é o agar, né? Nós temos esse meio pronto. Esse meio precisa ser autoclavado para então ser utilizado, que é a chamada esterilização física, né? Pela temperatura e pela pressão. E a planta matriz? Como é que é o processo para colocar no frasco esse órgão, esse tecido, sem levar junto a contaminação? Bom, aí nós temos que passar por um processo de desinfestação dos tecidos que vão ser utilizados. E quais os tecidos que vão ser utilizados? Conforme a gente viu lá no início, na primeira slide, a gente pode utilizar diferentes tecidos. E aqui, nessas figuras, juntou a maior parte deles. Né? Para micropropagação, o mais indicado é o ápice caulinar, ou seja, o meristema com alguns primórdios foliares. Para a cultura de anteras, os chamados micrósporos, que são os grãos de pólen ainda não totalmente desenvolvidos, vão utilizar esses órgãos. Para a embriogênese zigótica ou somática, geralmente se utiliza embriões zigóticos ou outros tecidos. Né? Para micropropagação, também, em geral, posso utilizar folha, posso utilizar um segmento nodal, posso utilizar uma gema lateral. Né? Ou então, para algumas espécies, já existe protocolo de micropropagação a partir de raízes, pontas de raiz, porque as raízes também têm meristemas. No ápice de cada raiz, eu tenho um meristema, eu tenho uma diferenciada. Então, se eu conseguir, a partir dessa gema não diferenciada, um protocolo para gerar uma nova muda, pode ser utilizada a raiz, embora seja bem mais difícil. Ela não responde como os ápices caulinares. Existem poucos protocolos hoje com geração de plantas a partir de meristema de raiz. Tá? Aqui um trabalho que a gente fez lá no final dos anos 90, início 2000, com produção de uma planta ornamental chamada Limonium ou Statice, né, a partir de retângulo foliar. Então, um retângulo foliar se transformou em um calo, que é esse tecido que vocês veem aqui, esse bolo de células multiplicadas sem gerar um órgão. A partir desse tecido se gerou brotações. Essa brotação foi levada para um ambiente de enraizamento e gerou uma muda pronta que foi levada para a casa de vegetação depois. Tá? Então, esse aqui seria um processo completo a partir de um tecido foliar de uma planta herbácea. Tá? Quando falar em propagação a partir de tecido foliar, pensem sempre em plantas herbáceas. Plantas lenhosas é bem mais difícil. Tá? Aqui nós temos o caso das orquídeas, né? O tecido que vai ser utilizado, doador de explantes, são essas brotações, quando eu quero gerar um clone dessa orquídea, mas se eu quero simplesmente multiplicar para ter um número de plantas sem me interessar na clonagem, eu utilizo sementes, que aí é bem mais fácil, o número de sementes é muito grande, né? Então facilita bastante o trabalho. Mas quando eu estou pensando em clonagem, não esqueçam dessa seta vermelha aqui. É esse ponto aqui, é esse ponto de crescimento, ou das setas amarelas, que vai gerar o tecido inicial para o processo. Não adianta eu pegar um ponto de crescimento dessa folha que ficou entre as duas setas amarelas aqui, que ela já está adulta, ela já está desenvolvida, esse meristema aqui já não é mais responsivo. Então, é melhor eu pegar uma brotação bem jovem, tá? Aqui é o caso da semente de orquídea, vocês veem à esquerda de vocês, esse fruto embaixo não corresponde a essa flor, em cima é um faios e embaixo é uma
Daqui a pouco vem o nome. Mas é um fruto bem menor, tá? Que gera essas sementes que vocês estão vendo na lupa aqui. Então, esse ponto arredondado nessas sementes é o embrião. Toda essa camada transparente que cerca o embrião são os envoltórios, são partes da semente, mas que estão totalmente secos. Ele não tem reserva, a semente de orquídea não tem reserva nenhuma. O embrião, para crescer, ele vai ter que ter uma fonte externa. Ele vai ter que ter uma simbiose com a micorriza, para que essa micorriza atenda esse embrião com nutrição, para que ele consiga crescer. Se eu pôr isso no meio de cultivo, aí fica fácil. Aí esse embrião vai conseguir absorver por osmose, difusão, o que tem no meio de cultivo de nutrição, de açúcar, então a planta consegue germinar. Então, esse 1.500.000 sementes que uma única cápsula de orquídea pode produzir, pode gerar aí 70%, 80% dessas sementes podem gerar plantas se eu colocar isso dentro de um ambiente in vitro, tá? Com meio de cultivo adequado, ok? E para a germinação dela, os meios são bastante simples. Se vocês forem olhar uma composição de meio para a germinação de semente de orquídeas, são meios bastante simples, tá? Não requerem muitas exigências em nutrientes, tá? Aqui uma outra imagem de um trabalho que a gente fez mais recentemente, eu acho que esse trabalho foi publicado em 2012, se eu não me engano, com resgate de embriões de palmeira. Essa palmeira aqui é Butia odorata, esse butiazeiro que ocorre aqui no Rio Grande do Sul em maior quantidade. Vocês vejam que em cima você tem o caroço, chamado coquinho, à esquerda de vocês, e embaixo vocês têm uma semente cortada, e isso branco, né, que aparece ali é um embrião. O embrião, sendo isolado da semente e levado para o ambiente in vitro, imediatamente ele vai passar a crescer e cerca de 20, 25 dias ele forma uma plântula, conforme vocês veem nessa imagem C. Tá? É muito rápido esse crescimento. Se for levar isso para a germinação natural, às vezes você aguarda 1 ano e não germina nada. E aí entra um outro detalhe da superação da dormência das sementes de butiazeiro, que é bastante complexo. Tá? Mas, in vitro, ele responde muito rapidamente o crescimento e a produção de uma muda. Então, agora nós já sabemos quais são os órgãos a utilizar, né? Então precisamos agora desinfestar esses tecidos. Como é que eu faço isso? Bom, aquilo que vocês viram lá em microbiologia, né? A água sanitária é o principal desinfestante utilizado. Pode ser hipoclorito de cálcio, que não é diferente um pouco do hipoclorito de sódio. Mas o mais barato e mais interessante, mais utilizado, é a água sanitária comum, diluída aí a 50% em água ou até usada pura, dependendo da concentração. Embaixo vocês vejam ali a composição, percentual de cloro ativo, 2% a 2,5%. Isso aqui é o que interessa na hora de utilizar uma água sanitária. Por legislação, ela tem que ter, qualquer água sanitária é obrigada a ter pelo menos essa concentração de cloro ativo. Existem algumas marcas que vendem até 8%, até 12% quando você compra isso direto na fábrica. Então, ela tem 5 vezes mais concentrado cloro ativo. Tá? Mas na hora de usar, você vai diminuir isso para 1,5% a 2% de cloro ativo. Se for essa água sanitária comum que vocês compram em supermercado, dá para utilizar pura ou diluída a 50%. Se for uma mais concentrada, e tem que ver essa composição dela, aí faz a diluição. Tá? O álcool, 70%, né, líquido e não gel, né, ele vai ser utilizado antes da água sanitária, que é para fazer uma limpeza superficial e a quebra da serosidade do tecido. Toda célula, ela produz uma camada mais serosa, mais repelente à água. Se você não utilizar o álcool para quebrar essa serosidade, a água sanitária não vai agir direito e a desinfestação não vai ser adequada. Então você faz essa limpeza primeiro, em 1 minuto mais ou menos com álcool e depois em água sanitária. Tá? Sabemos... Oi, fala, Juliana. Nesse caso, não se utiliza também o Twin 20, que a gente utiliza nas sementes, né, para fazer o teste de germinação? Se utiliza. Eu é que não falei.
Tá? Ah, tá. Tá bom. O Twin, bem lembrado, Juliana, o Twin ele vai ser misturado à água sanitária para aumentar a ação dessa água sanitária. Ou seja, aquela serosidade, aquela hidrofobicidade que ficou sobre o tecido, que o álcool não agiu direito, o Twin, que nada mais é do que um detergente muito concentrado, vai ajudar, ele vai agir como espalhante e vai fazer com que o hipoclorito atinja esses locais com essa hidrofobicidade. Tá? Por que isso é tão importante? Porque imaginem vocês que se formou uma bolha de ar onde o hipoclorito não conseguiu chegar. E naquela bolha de ar, exatamente ali, ficou o esporo de um fungo. Tá? Você lavou o tecido, colocou in vitro, aquele esporo vai germinar e vai eliminar aquela planta. Então, é bem importante. Aliás, essa é uma das partes mais difíceis para muitas espécies. Tá? Você conseguir colocar o material in vitro sem levar junto a contaminação. Costuma-se dizer que as dificuldades maiores para propagação é colocar no vidro e tirar do vidro. Porque o tirar do vidro é a fase de aclimatização, que para muitos ainda é uma barreira bastante complicada. Tá? Bom, isso tudo depois tem que ser levado para uma câmara de fluxo, porque lembram que a gente autoclavou o meio, ele saiu do autoclave fechadinho e não teve mais contato com o ar externo. Eu só posso abrir esse frasco depois dentro de uma câmara de fluxo laminar estéreo, que nada mais é do que um aparelho com um grande ventilador que absorve ar atmosférico e faz com que esse ar passe por um filtro extremamente fino que deixa passar apenas o ar e não os contaminantes. Então, ali naquela superfície, naquela bancada, com aquele ar sendo emitido, eu posso abrir o frasco, posso tirar o tecido foliar do hipoclorito e colocar dentro desse frasco recém-aberto. Então, todo o material de incubação e depois de transferência de explantes in vitro, de um frasco para o outro, tem que ser feito em uma câmara. Tá? Aqui tem uma imagem, né? Essa telinha que vocês veem ao fundo, né? Atrás dela tem o filtro, ele fica dobrado, é como se fosse um filtro de papel, é o chamado EPA, né? O filtro EPA, ele deixa passar o ar. Nessa mesa, vocês têm papel toalha que foi autoclavado para poder ser utilizado aqui, cabo, bisturi e pinça, que também tem que ser esterilizado, seja por autoclave ou seja por flambagem. Esse frasco plástico que vocês veem um meio escuro dentro, onde essa pinça está sendo mergulhada, é um frasco de plástico, mas que resiste à autoclavagem. Tá? Esses frascos aqui eles são próprios para isso, porque eles aguentam a temperatura de autoclavagem. E essas mudinhas que vocês enxergam aqui são orquídeas que germinaram, proliferaram um monte dentro do frasco, agora elas têm que ser passadas por um frasco maior, para ter espaço para crescer. Então, de um vidrinho desses aqui, provavelmente estão sendo feitos aqui mais 5 frascos de plástico como esse. Tá? O rendimento é grande, porque aí nesses 5 outros as plantas vão se transformar em adultas e vão ser retiradas para a climatização depois. Tá? Professor, nessa fase ainda são muito pequenas para sair da questão in vitro. Nem tendo muitos cuidados, não dá para tirar ela já nesse momento? Boa pergunta. Você vai ter muita perda, que se você tirar as plantas nesse tamanho aqui, uma que elas não têm raiz, elas precisam enraizar ainda. E outra é que elas estão muito sensíveis. Você vai ter uma perda muito grande, você vai ter perdas... Eu cheguei a tentar a climatização de plantas desse tamanho e perdi 90%. Então, é melhor você deixar ela nesse frasco, ela vai emitir o sistema radicular, esse sistema radicular melhor formado, que vai facilitar depois a sobrevivência. Tá? E também vai ter uma parte aérea mais bem formada. Tá? Existem algumas câmaras pequenas que vocês encontram no mercado hoje, câmaras para uma pessoa apenas usar. Dessa imagem aqui dá para até 3 pessoas usar ao mesmo tempo. É uma câmara que nós temos aqui no laboratório, que foi importada da Alemanha. Essa outra é um pouco menor, dá para uma pessoa utilizar. E essas aqui também.
À esquerda de vocês é a menor câmara que a gente tem no mercado, né? Inclusive ela é aberta para você colocar os braços aqui, um de cada lado, enfim. Depois à direita de vocês tem uma outra que nós também temos aqui no laboratório, que é um pouco menor, mas elas são bastante caras. Você não compra essa da direita de vocês aqui, vocês devem gastar aí para comprar em torno de 8 a 10 mil reais. Elas são bastante caras, tá? Aqui uma biofábrica, né? Vejam todo o trabalho demandado aqui, né? E aí eu falava antes da questão da mão de obra. Vejam que cada planta dessa tem que ser trocada de frasco pelo menos uma ou duas vezes, né? Então, para fazer isso não pode ser qualquer pessoa, tem que ser bem treinada. E aí vejam a necessidade de mão de obra, então, para uma grande produção de mudas, tá? E essas pessoas ficam aqui 8 horas por dia, 6 horas por dia, enfim. Outra equipe fica só fazendo meio de cultivo. Então, é bastante demandante de mão de obra. Então, para juntar novamente o nosso fluxograma aqui, temos o meio pronto, foi autoclavado, tem a planta matriz, retirado o órgão, foi feita a desinfestação, foi feita a incubação na câmara. E isso agora vai crescer aonde? Onde que nós vamos levar esse material para o crescimento? Ela precisa, para que ocorra a indução, a multiplicação e enraizamento, conforme a gente viu lá no início, precisa de um ambiente adequado. Esse ambiente tem que ter luz controlada e temperatura controlada. Geralmente a 25 graus, que é o padrão, que é o conforto térmico para a maioria das espécies, fotoperíodo de 16 horas. Então, 8 horas de escuro total e 16 horas de luz. Tipo de lâmpada. Bom, hoje a lâmpada mais barata é a utilizada. A lâmpada que consome menos energia que é utilizada. Porque, como eu falei para vocês, essas plantas aqui nesses frascos, elas não fazem fotossíntese. Então elas não precisam de qualidade de luz, elas só precisam de intensidade, que é para manter a pigmentação e para não estiolar. Então, atualmente, o que tem sido utilizado? Lâmpadas LED, porque não esquentam o ambiente, não vão acarretar em sobreaquecimento e acabar necessitando mais de refrigeração, porque quando se trabalhava com lâmpada fluorescente, as antigas, e antes ainda as incandescentes, elas esquentavam muito o ambiente. Então, para iluminar, você gerava um calor absurdo e demandava muito mais energia para refrigerar. Hoje não. Hoje com lâmpada LED não precisa nem reator, a lâmpada ela é ligada direto na fiação, enfim, esquenta muito pouco, consome pouquíssima energia e cada lâmpada hoje está num preço acessível. Cada lâmpada tubular dessa você encontra no mercado aí por R$20 e ela vai ter uma durabilidade bastante interessante. Tá? Então hoje a lâmpada LED é a que domina em todos os setores, incluindo esse daqui. Tá? Qualidade da luz influencia? Para algumas espécies até sim, mas influencia mais para diferenciação, para brotação, para emissão de raiz, não para o crescimento, para, digamos, um rendimento. Né? Então, geralmente se utiliza a lâmpada mais barata no mercado. Tá? Alguns testes feitos com lâmpadas LED, né? Essa cor rosada aqui é porque as plantas absorvem bastante na faixa do azul e bastante na faixa do vermelho. No momento que você junta os dois, fica esse rosa puxando para um lilás aqui. Né? Então, se testou vários tipos de luzes, cores, espectros, enfim, mas se vocês forem olhar, as diferenças que existem do crescimento das plantas, elas são mínimas. Então, se utiliza mais em função do valor da lâmpada e do seu consumo. Tá? Em relação às etapas, né, nós temos, isso aqui é importante para a gente classificar, né, nós temos a etapa chamada 0, que é a anterior à incubação, que é o tratamento da planta matriz, onde aquela planta vai ser preparada para a doação dos explantes, é um ambiente limpo, é uma planta bem nutrida, é uma brotação recém-emitida e que vai dar origem, então, ao material que vai para a etapa 1, que é o estabelecimento in vitro. Né?
Essa etapa 1 é seguida pela multiplicação, porque uma vez estabelecido, aí eu tenho vários ciclos de multiplicação para chegar ao número de mudas que eu preciso no final do processo. Então, muitas vezes eu tenho uma demanda de um produtor, eu quero 10 mil mudas de bananeira. Aí eu sei que a muda de bananeira, na primeira etapa, ela gera 2 brotações para um explante. Nas fases de multiplicação, ela pode gerar até 6 a 8 brotações por explante. Então, eu faço esse cálculo, e aí, para as 10 mil mudas que ele quer, daqui a um ano, eu já sei quantas plantas matrizes eu vou precisar colocar in vitro para chegar no final e ter todas essas mudas que ele precisa. Tá? Aqui na multiplicação, eu posso ter até 5, 6 ciclos de multiplicação. Então, saindo do estabelecimento, chega na multiplicação, um explante, no final ele gera 2 mudas, ou gera 6 mudas, dependendo da variedade. Se eu faço mais um ciclo de multiplicação, essas 6 mudas vão gerar 6 cada uma, vai para 36. Se eu vou para um terceiro ciclo de multiplicação, essas 36 vão gerar 6 cada uma, e aí vai em escala exponencial. Então eu vou chegar lá no sexto subcultivo, sétimo subcultivo, com quase 2 mil mudas a partir de um único explante. Tá? Então, e aí eu posso fazer de acordo com o que eu precisar esse número de subcultivos na multiplicação. Depois vai para o enraizamento, e aí alguém pode perguntar, tá, mas e na multiplicação não tem raiz? Não tem raiz, porque o mesmo fitorregulador que induz a multiplicação, ele inibe o enraizamento, e vice-versa. Então, quando chegar aqui no enraizamento, vou pegar muda por muda, colocar no meio para enraizar. No enraizamento eu não tenho multiplicação, eu só tenho enraizamento. Então, precisa dessa etapa 3 aqui para eu obter uma planta completa para levar para a aclimatização. E aí pode vir outra pergunta, mas e como é que essa planta absorve se ela não tem raiz? Tudo entra na planta por osmose de difusão. Né? O tecido em contato com o meio absorve e é levado, é direcionado para os pontos de necessidade da planta. Tá? Então, eu não tenho raiz até o final da última etapa da multiplicação, ok? Independente da planta. E a aclimatização, ela vai envolver aí uma série de cuidados, né? Substrato, luz, temperatura, umidade, porque dentro do frasco ela sai com uma umidade super alta, e lá na aclimatização ela vai precisar permanecer com essa umidade no início do processo, porque ela não sabe fechar estômago, ela não sabe controlar a perda de água pela cutícula, então é bem difícil. Bom, agora alguns exemplos aqui para vocês. Vocês olhando essa muda de bananeira, alguém saberia me dizer qual é o explante que eu vou utilizar aí? Depois de tudo que nós falamos, da qualidade de cada explante? Agora vocês têm que falar um pouquinho que eu quero descansar um pouco a garganta. Vamos lá, pessoal. Vai, Bruna. Estou meio em dúvida. Pode falar. Mas eu acho que é na parte superior dessa mudinha nova, não? Parte superior da mudinha nova. Ó, chegou perto. Bem meio, assim. Lembrem qual é o melhor explante que a gente pode utilizar para uma planta? Para o início de um processo? Lembra o que a gente falou sobre isso? Meristema, não? Meristema. Onde é que está o meristema de uma bananeira? Eu acho que é bem nesse ponto central, assim, onde saem as folhas. No ápice caulinar. Onde é que é o caule da bananeira? Peguei vocês, né? A bananeira, aquilo que a gente vê acima do solo, são bainhas foliares e folhas. Tá? O ápice caulinar, ele está no rizoma. Então, essa mudinha que vocês veem do lado aqui, tu falou certo, Bruno, é da mudinha, mas é lá da parte de onde saem essas folhas, que é lá abaixo do nível do solo. Então, ali que está o meristema mais promissor para o início do processo.
Outro local que eu poderia extrair um meristema, sem ser o ápice caulinar, vocês têm ideia? Está bem destacado aí em outra cor, inclusive. Coração da banana ali? Coração da banana, é isso aí, Marco. Na ponta desse coração, onde origina essas folhas modificadas em vermelho, eu também tenho um meristema. Se esse meristema for retirado dali quando esse cacho ainda é flor, em início da sua emissão, ele pode responder bem à indução in vitro também. Aqui não mais, depois do fruto estar formado, esse meristema ele acaba sendo difícil de você conseguir fazer reagir. Mas um cacho recém-emitido, quando ainda é flor, pode ser utilizado no meristema do coração. Tá? Então são 2 pontos aí que geram explantes para o início do processo da bananeira. Então aqui, só para dar um exemplo, eu peguei aquela mudinha que a Bruna mencionou lá, tirei de lá da planta matriz e levei para um ambiente de casa de vegetação com um substrato esterilizado e eliminei o ponto de crescimento. Opa, o que tu fez aí? Estragou o explante principal. Esse X que vocês estão vendo aí, ou essa cruz, foi provocada a morte desse ápice principal. Para quê? Porque eu sei que tem no entorno desse rizoma aqui outras gemas esperando a oportunidade para crescer. Então, no momento que eu elimino essa gema apical, eu dou oportunidade para as outras crescerem. Aí eu aumento o número de explante. O que seria um explante único aqui, se eu não tivesse matado esse inicial, são um com essa que já está desenvolvida, outra com essa da frente aqui que está surgindo, e provavelmente mais uma ou duas que ainda não surgiram. Então, de um explante, eu transformo em 4. Além do que, esse tecido, esse material, levado para a casa de vegetação e colocado em um substrato esterilizado, ele vai estar mais limpo, mais livre de contaminações. Tá? Então, eu retirei aquela mudinha, né? Aquela mudinha eu separei daquele rizoma, levei para o laboratório, retirei essas raízes, retirei as folhas e utilizei apenas o ponto de crescimento que tem menos de meio centímetro de comprimento. Tá? Aquele vai ser o meu explante inicial. Ok? Aqui um outro exemplo, né? Um trabalho que a gente fez, acho que foi publicado em 2011, se eu não me engano. Está aqui. Com tecido foliar de uma planta nativa do gênero limônio, que é o chamado baicuru. Não sei se vocês conhecem. Ela é uma planta medicinal aí que o pessoal, os antigos principalmente, utilizavam muito. Então, utilizados retângulos foliares, mantendo desculpa, aí me fugiu agora o nome. Daqui a pouco vem. Mantendo essa estrutura central da folha, tá? A nervura principal da folha, eu queria dizer, gera brotações, bem à direita de vocês em cima. Essas brotações são isoladas, levadas para o frasco para multiplicação. Vejam que nessa imagem bem embaixo à esquerda de vocês, vocês veem tufinhos de brotações, estimulados pelo meio de cultivo com citocinina, que é o hormônio que induz, o fitorregulador sintético, que induz a multiplicação e a proliferação dessas brotações. E à direita de vocês embaixo, uma muda enraizada pronta para ser levada para a aclimatização. Vejam que essa muda aqui não tem multiplicação nenhuma. Uma vez levada por um frasco sem a citocinina e com a auxina, ela e desenvolve a parte aérea. Ela não multiplica mais. Tá? E aí ela está pronta para ser aclimatizada. Aqui a extração de meristema de batata doce. Né? Bem embaixo tem mais definição, o foco maior, né? Onde esse meristema aqui, com alguns primórdios foliares, né? O meristema mesmo é essa parte onde vocês enxergam a seta preta na imagem superior direita. Tá? Nas setas brancas, são as pontas dos primórdios foliares. Tá? Cada pontinho, cada seta branca dessa está apontando um primórdio que vai gerar uma folha. Tá? O meristema ele é muito menor do que isso e está aqui apontado pela seta preta. Vejam a escala ali, você tem 1 milímetro, ou seja, esse meristema tem um pouco mais de 0,2 milímetro.
tá? Então, ele é muito pequeno realmente. Naquele vídeo, vocês vão conseguir observar isso, inclusive a extração desses órgãos mais facilmente. Aqui um outro trabalho que a gente fez em 2004 com mandioca, tá? Multiplicação de mandioca, que vocês veem 2 brotações. Isso aqui foi a partir de um ápice caulinar, tá? Para limpeza de fungo, tá? Isso aqui foi uma planta nativa, ornamental, aqui nativa da Mata Atlântica, chamada Ipeastrum, né? Alguns conhecem como Amaryllis, mas ela não é muito conhecida comercialmente. Então, isso aqui é um meio de multiplicação, onde cada bulbinho branco desses aqui gera uma nova muda, tá? Em função da alta presença de citocinina nesse meio. Isso escuro que tem no meio aqui é carvão ativado. Para alguns processos de micropropagação, a gente utiliza o carvão, que o carvão ele vai absorver algumas substâncias do meio e vai ajudar no desenvolvimento das plantas. Algumas partes mais específicas agora, falando sobre limpeza clonal ou eliminação de micro-organismos, né? Ápices com 0,1 a 3 milímetros, né? Para microenxertia ou cultivo do ápice isolado mesmo, tá? A microenxertia vai ser feita quando aquele ápice isolado não tem capacidade de se transformar numa muda completa in vitro, então ele é enxertado sobre uma plântula germinada in vitro, tá? Então isso faz com que facilite o processo depois para a aclimatização. Se faz geralmente com citros, tá? Para limpeza clonal se trabalha também com termoterapia, que a temperatura algumas horas entre 30 e 50 graus, elimina parte desses vírus e faz com que o tecido seja utilizado de forma mais limpa. Combinação de 2 ou mais técnicas dessas, geralmente se utiliza, né? Aqui nós temos o caso de limpeza clonal de bactéria de uma planta que a gente trabalhou aqui na agronomia, uma planta ornamental nativa também, é uma aluna de mestrado. Ela trabalhou com diferentes tamanhos de explante, a partir do apical, esse mais à direita de vocês, e do intermediário, um pouco mais à esquerda de vocês, para ver qual deles que produziria plantas sem a contaminação da bactéria, que estava difícil de livrar. Então, os menores explantes, ou seja, um ápice aqui com mais ou menos 1 milímetro de comprimento, foi que gerou brotações sem a presença da bactéria. Então, a limpeza clonal, pessoal, ela não mata o vírus, ou a bactéria, ou o fungo. Ela consegue multiplicar tecido que eu retirei da planta sem a contaminação. Então, não é o processo que elimina o vírus, mas é o meu trabalho de utilizar o explante adequado, sem a presença desse contaminante, e a partir desse explante gerar mudas livres dessa contaminação. Esse é o básico da limpeza clonal. Tá? Por que acontece isso? Né? Então, vejam esses cortes aqui, pessoal. São desenhos esquemáticos, com exceção dessa imagem à esquerda de vocês. Essas duas imagens, a de cima é um corte em microscópio óptico, e embaixo é uma imagem de microscópio eletrônico de varredura. E à direita de vocês é um desenho esquemático de cortes e com os tecidos desses cortes expostos em cores diferentes. Vejam que bem em cima desse desenho você tem o meristema apical e você tem os primórdios foliares, ou as folhas embrionárias, né? Ali onde foi cortado, vocês observam que logo abaixo vocês têm zonas azuis, né? Uma faixa azul, uma faixa verde, uma faixa laranja, né? No sentido do comprimento. Esse tecido azul já é um tecido provascular. Ali já há a formação de vasos. Mais abaixo, você tem mais vasos se formando, já a presença aí também do xilema. Como que os organismos chegam até o ápice de uma planta? Pelos vasos, principalmente. Os vírus até utilizam células onde eles vão se multiplicando e vai passando de célula a célula. Mas quando uma planta está crescendo rapidamente, essas partículas contaminantes,
elas conseguem chegar até os pontos de crescimento pelos vasos. Se eu consigo retirar um ponto de crescimento onde ainda não existe vaso, eu consigo deixar os micro-organismos para trás e levar para o frasco apenas o tecido que me interessa para multiplicar, que é o meristema, e não levo junto os organismos que estão presentes nos vasos da planta, tanto xilema quanto muitas vezes floema também. Então esse é o princípio básico da limpeza clonal. Utilizar tecido onde a contaminação ainda não chegou e a partir desse tecido gerar as plantas. Tá? Entenderam bem? Bom, eu falei bastante lá em fitorregulador, auxina, citocinina e tal. Então, o que elas fazem na planta? Se vocês forem ver botanicamente, biologicamente, melhor dizendo, as auxinas e as citocinas elas estão presentes em diversos processos aí de desenvolvimento de um vegetal. Na diferenciação celular, no alongamento do caule, formação de uma folha, de uma flor, mas in vitro, a concentração elevada de cada elemento desses, cada substância dessas, vai gerar, se for concentração alta de auxina, vai gerar enraizamento, em concentração baixa de citocinina. Agora, se eu inverter, olham embaixo, baixa citocinina e alta, aliás, baixa auxina e alta citocinina, eu tenho proliferação de gemas axilares, ou seja, é isso que eu quero na multiplicação. E em cima, onde diz enraizamento, alta auxina, baixa citocinina, é o que eu quero na última fase, depois de ter multiplicado. Então, o que varia normalmente de fitorreguladores em um meio de cultivo de micropropagação é a relação auxina-citocinina. E aí eu tenho vários produtos que são utilizados, né, como auxina ou como citocinina. Perdão. Aqui vocês têm uma planta, aquela mesma que nós falamos antes, cessou a multiplicação, foi levada para o meio para enraizamento, e aí eu tenho aí uma proliferação de raízes bem interessante. Tá? Bom, as auxinas, então, primeiro hormônio vegetal identificado, né, associados ao sítio de alta divisão celular, enfim, sintetizado nas folhas. Desculpa. Ela geralmente é produzida na parte aérea, no ápice da parte aérea, mas ela vai agir mais intensamente lá no sistema radicular. Então, uma planta que tem uma dominância apical, ou seja, aquela planta que tem um broto crescendo de forma central, crescendo bastante, mais do que o restante, que geralmente acontece isso com mudas novas, ela está com uma alta produção de auxina. E essa auxina está ajudando no desenvolvimento das raízes. No momento que eu corto esse broto, o que acontece? Surgem brotações laterais. Por quê? Porque cessou a produção de auxina, que estava nesse ápice principal, e aumentou a translocação de citocinina, que por sua vez é produzida lá nas raízes. A citocinina, num vegetal, tem a capacidade de despertar aquelas células que estão em dormência nas axilas das folhas, tá? Em todo o caule praticamente. Então, isso é o que explica o momento, por exemplo, que eu faço uma poda em uma determinada frutífera. Eu elimino a parte apical e ela brota lateralmente com mais de uma brotação, porque eu cortei a produção de auxina, aumentei a concentração de citocinina produzida nas raízes, agindo de baixo para cima, despertando as gemas que estavam dormentes. Tá? E isso que eu uso, essa base que eu uso para saber, para entender qual desses fitorreguladores que eu vou utilizar na hora que eu quero a proliferação de parte aérea ou de raízes in vitro. Tá? Aqui tem uma série de substâncias utilizadas como auxinas, né? Tem as naturais e as artificiais, né? Os mais utilizados são as sintéticas AIB e ANA. Existe uma molécula sintética que imita muito o AIA, que leva esse mesmo nome, ácido indol acético, né? Que pode ser adquirida, mas ela é mais cara. Mas as mais utilizadas são o AIB e o ANA. O AIB, inclusive, utilizado para enraizamento de estacas,
como vocês já devem ter visto nas aulas do professor Paulo Vitor. Depois tem o 2,4-D, tem o dicamba, o picloram, que também são utilizados como herbicidas, porque são auxinas muito potentes. Então, elas podem ser utilizadas in vitro também, mas a diferença da fase da resposta ótima para letal é muito próxima. A concentração é muito próxima. Tá? Então, aqui eu tenho diferentes plantas submetidas a meio com auxina e vejam a proliferação das raízes. Tá? E aí nós vamos para a aclimatização. Qual é o segredo da aclimatização? Conforme eu comentei com vocês, eu preciso ter alguns cuidados, porque lá no ambiente in vitro, e aqui, acho que foi a Bruna que perguntou antes, aqui são orquídeas já na fase que eu posso retirar do frasco. Lembram aqueles frasquinhos que a gente viu lá, com o meio que lá estava escuro, estava preto, aqui o meio está transparente? São mudas já bem desenvolvidas, com parte aérea bem formada e sistema radicular formado. Notem que eu tenho bolhas de água depositadas na parede desse frasco. Indica uma altíssima umidade do ar aqui dentro, que é praticamente constante. Isso vai atrapalhar um pouco na climatização, porque no momento que eu abro esse frasco, essa planta ainda não sabe abrir e fechar estômago, está sempre aberto. E ela tem uma cutícula muito fina, e essa cutícula fina vai dificultar o controle de perda de água. Então, as primeiras horas, os primeiros dias na climatização tem que ser com umidade do ar altíssima. Aqui nós temos um estudo que comparou anatomicamente plantas em estufa à esquerda de vocês e plantas in vitro. Vejam como é esse tecido. Estômatos com célula guarda praticamente mal formada na planta in vitro, paredes muito finas, sem espessamento de cutícula, perda altíssima de água. Tá? Isso comprova depois na fase de na perda na fase de aclimatização. Aqui nós temos o sistema radicular da orquídea bem formado. Tá? Isso é o que se deseja na hora de aclimatizar uma orquídea. Esse aqui é o fundo do frasco. A gente está olhando as raízes. Tá? Então, basicamente, pessoal, substrato. Aquilo que foi falado sobre substrato para estaquia, alta aeração, macroporos em abundância, é o que a gente vai precisar para a climatização também. Não adianta eu querer utilizar um substrato que retém muita água, porque aí não tem espaço para a raiz crescer ou a raiz respirar. Então, esse substrato vai ser inadequado. Utilizar solo, por exemplo, como substrato para a climatização, jamais. Porque o solo ele não tem espaço que permita o desenvolvimento da raiz. Tá? Então tem que ser um substrato bem aerado. E aí entra a casca de arroz carbonizada, entra a fibra de coco, entram as turfas. Tá? Máximo de espaço de aeração, macroporos. Aquele espaço que vai ficar, mesmo quando eu hidrato aquele substrato ao máximo, retiro, deixo essa água descer naturalmente, minutos depois eu tenho grandes poros com ar. Tá? Isso é o que interessa nessa fase. Recipiente, aí é os mais diversos possíveis, desde até vasos de diferentes tamanhos. Tá? Temperatura é o mais difícil de controlar quando a gente trabalha com a climatização, porque ela vai ser já um ambiente que tem a luz direta, então a temperatura vai variar conforme a variação da temperatura do dia. Mas se eu tiver um bom controle de umidade, recipiente limpo, substrato adequado, a temperatura não vai atrapalhar tanto. E essa umidade ela vai ser mantida com nebulização, tá? Seja por sistema de nebulização, seja por alguma adaptação, ou mesmo câmara úmida, uma caixa plástica fechada com as plantas lá dentro, mantendo a umidade, também pode ser utilizado quando é o caso de pequena escala, e um local isolado, para evitar problema de doença das plantas. Alguns trabalhos utilizam espuma fenólica, mas para a climatização ela não é adequada para a maioria das plantas, tá? Que são esses quadradinhos de espuma sintética que a gente adquire. Aqui um ambiente de estufa com irrigação por nebulização, então você tem aí milhares de plantas e para um bom desenvolvimento você tem que manter pelo menos os primeiros 15 dias a umidade do ar próxima a 100%. Depois ela vai aprender a sobreviver em ambiente seco, aí fica mais tranquilo.
Temperatura amena quando possível, local limpo, isolado de outras plantas, para evitar doenças e pragas. Tem que lembrar que na climatização, uma planta é que nem um bebê sem imunidade, tá? Qualquer coisa que chegar ali vai provocar uma doença nela. Aqui é um exemplo de orquídea. A orquídea exige um substrato um pouquinho diferente, substrato com pH bastante baixo, que aqui é o esfagno, né? Esfagno, e nem a turfa de esfagno, é o próprio esfagno mesmo, né? Mas aclimatiza muito bem. A orquídea não tem grande dificuldade para climatizar. Bom, pessoal, cumprimos todos os passos aqui, né? Rapidamente, aclimatização, muda pronta, enfim, e esse é o processo que a gente poderia resumir do processo de multiplicação in vitro, tá? Eu vou deixar aqui para vocês um capítulo de livro que a gente publicou junto com o pessoal da Univates, e eu também tenho uma apostila bem completa que eu posso disponibilizar lá no Moodle para vocês, tá? E eu sugiro aí que vocês deem uma olhada. Esse capítulo de livro ele é bem resumido, ele conta bem a historinha aí, e eu ajudo vocês a entender. Depois tem uma série de outras referências aqui que vocês podem acompanhar. Dúvidas, pessoal? Por favor. Acabei não dando intervalo, né? Falei aqui sem parar. Espero que esteja alguém ouvindo ainda. Fala, Bruna. Quando tinha as aulas presenciais normais, tinha aula prática de micropropagação? Na disciplina de propagação in vitro, sim. Nessa disciplina, não. Tá bem. É que eu tenho muita curiosidade de ver como isso acontecendo, assim, parece uma coisa tão mágica, tão... Não, assim, Bruna, na disciplina que a gente vai oferecer agora, que é propagação in vitro, próximo semestre, a gente vai tentar colocar o máximo de vídeos, a gente vai tentar fazer uns vídeos práticos no laboratório, porque a gente ainda não vai poder ter aula prática, tá? Esse próximo semestre vai continuar sendo ensino remoto à distância, infelizmente. Tá? Ensino remoto emergencial. Mas quando nós temos essa disciplina num momento típico, ela é quase que 50% com aulas práticas. Disciplina de propagação in vitro, tá? A de introdução à horticultura não dá tempo. Tá bem, obrigada. Então, vou esperar para ser leitinho. Tá bem, tá bem. Alguma outra dúvida, pessoal? Não? Claudimar, não ficou bem claro para mim qual é a função lá do início da incubação na câmara, antes de ir para a sala climatizada. O porquê fazer na câmara? É isso? Porque qual é o objetivo de fazer a incubação na câmara? Porque ela ocorre antes de ir para a sala climatizada. Tá. Eu não entendi bem qual é a função dessa etapa. Assim, Andréa, lembra que antes de ir para a incubação, nós preparamos o meio, colocamos eles nos frasquinhos definitivos e autoclavamos. No autoclavar, você elimina qualquer contaminação dele e ele vai permanecer fechado. No momento que eu abro esse frasco no ambiente que não seja a câmara, eu contamino esse meio. Então, eu tenho que ir lá para a câmara de fluxo, onde eu tenho o ar filtrado, ou seja, livre de contaminação. Lá eu posso abrir esse frasco, pegar o explante, o tecido que foi lavado em água sanitária, e colocar dentro do frasco, fechar, e aí então levar para a sala climatizada. Então, o processo de fazer isso na câmara de fluxo é para trabalhar em um ambiente limpo. Resumidamente é isso. Entendestes? Entendi. É só para fazer a transferência, então, num ambiente controlado. Exatamente. A câmara é só para estar num ambiente livre de contaminação. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, então ficamos por aqui. Se porventura vocês tiverem dúvida, vocês podem colocar aí no próprio chat dessa aula. Não tem problema, eu recebo uma notificação e volto e respondo, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida também, vocês encontram meu e-mail aí e podem me contactar, tá bem?
Um bom resto de semana a todos, boa semana, e se alguém tem aula na sexta-feira, consultem os professores, porque ontem à noite saiu uma portaria que transferia o dia do funcionário público, como ponto facultativo que é hoje, para sexta-feira. Então, talvez os professores de vocês da sexta-feira não deem aula, mas aí vocês têm que conversar com eles, tá? Então tá, gente. Um abraço a todos e cuidem-se. Obrigada, professora. Eu que agradeço.